E seguindo com o nosso devocional, eu queria ler algumas páginas do livro Agarrando o Espírito da Fé. Tem me edificado muito nessa quarentena. E eu encontrei algo bem interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês nesse dia. Diz assim: não enfrentar seus medos traz o fracasso. Qual é a fonte do medo? De onde vem? A Bíblia nos mostra que o temor é uma tática e uma ferramenta do diabo, é um método que ele usa para intimidar os cristãos, enfatizando os problemas da vida e fazendo-os parecer gigantes. Assim como a maioria dos filhos de Israel paralisaram quando encontraram os gigantes na terra prometida. O diabo quer que crentes estacionem e não façam nada por causa desse sentimento. Contudo, vamos olhar novamente o que aconteceu com os filhos de Israel e ver o que podemos aprender. Deus os tirou do Egito com todo tipo de milagre e maravilhas. Eles viram seu poder livrador repetidamente, mas quando estavam à beira do Rio Jordão e ouviram um relatório bom dos 2 espias e o mal dos outros 10, escolheram ficar com o segundo. Números 13, 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita lá nela é poderoso, e as cidades muito grandes, e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak. Aqui Anak e sua família eram os gigantes, e quando os filhos de Israel ouviram que eles estavam na terra, que iam possuir, ficaram aterrorizados e choraram. Contudo, apenas Caleb e Josué permaneceram em fé. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eita, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb estava pronto para ir. Ele e Josué estavam tão cheios da promessa e de fé que mal podiam esperar para possuir a terra que o Senhor lhe tinha dado. É assim que a fé funciona. A fé age. Fé se levanta e nos impele a agir imediatamente no poder e autoridade de Deus. Se pararmos para pensar quão grandes os gigantes são, ao invés de manter o nosso foco na promessa de Deus, que é grandíssima e preciosa, o medo nos impedirá. O temor pode nos atrasar ou nos fazer perder o que Deus nos prometeu. Aí tem esse texto, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. São descendências de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Qual foi o maior obstáculo que esse povo enfrentou? Não foram os gigantes, mas foram uma mentalidade deles mesmos. Porque eles se sentiam, era um sentimento que eles tinham de se sentir pequeno. Ele disse: nós éramos aos seus próprios olhos, nós nos sentimos como gafanhoto. Então, nesse tempo, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mentalidade. Então, os maiores gigantes daquele povo ali não eram os filhos de Anak, mas os maiores gigantes que eles tinham que lutar eram contra eles mesmos. Que Deus possa nos dar sabedoria para lutar e que nesse tempo nós possamos pegar de momentos de dificuldades e tirar de dentro de nós força. Não vai ser esse gigante que você está vendo, porque os maiores gigantes são aqueles que estão dentro de nós, dentro da nossa alma, que tenta nos dizer: você não pode, você não vai conseguir. E nessa tarde que o Senhor nos dê essa mentalidade espiritual para discernir o que nós estamos ouvindo, qual tem sido o nosso posicionamento, que o Senhor nos coloque no trilho do centro da sua vontade, porque
aquilo que nós vamos possuir, a terra que nós vamos possuir é nossa. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não se sinta pequeno e incapaz diante das dificuldades que têm se levantado. Eu quero fazer uma oração e te desejar um bom sábado, um bom final de semana. O Senhor te derrame sobre tua vida discernimento para esses dias. Pai, graças eu te dou pela vida dessa pessoa que recebeu essa palavra e que ela não venha temer os seus medos, que ela não venha temer os dias maus, mas que o Senhor levante ela com ousadia, que o Senhor levante ela com força e que o Senhor fale com ela, Pai, através desse devocional. Pai, graças eu te dou por a vida dessa pessoa, eu abençoo ela no nome de Jesus. Amém.